palestrante e escritor de artigos. Sócio fundador do escritório Narco Badaró, advocacia especializada em direito colonial. Dr. Rafael Narco. Eu devia ter escolhido o samba da Márcia, eu acho. Eu devia ter escolhido. Porque rock não dá pra dançar, o samba é possível, eu também gosto de sertanejo, mas eu preferi o Born to Be Wild em razão da memória boa dos meus amigos. Gente, muito boa tarde, uma satisfação estar com vocês. Eu sou sócio do Badaró, nós dois somos de Escorpião, a gente é meio carente, então quando a gente fala um boa tarde, a gente precisa escutar o boa tarde de volta, senão o coração não fica aquecido. Boa tarde, senhores! Boa tarde! Muito obrigado! Na Casa de Papel? Boa tarde! Meus queridos, primeiro eu gostaria de iniciar agradecendo, aliás é um convite que eu faço para vocês, é gratidão. É muito interessante, o quanto mais a gente é grato, mais motivo de gratidão a gente recebe em retorno. Então, muito obrigado primeiro a Deus, sou cristão, respeito todas as espiritualidades, até porque meu mestre Jesus Cristo mandou fazê-lo, tenho que amar até o inimigo, quanto mais outras espiritualidades. Então, obrigado a Deus, obrigado aqui à organização, muito obrigado mesmo, Kellen, Rô, todos os que participaram. O ambiente é muito importante, né, o local, mas quem faz principalmente o ambiente são as pessoas. E vocês aqui estão interessados em absorver conhecimento, isso aí que deixa esse local aqui tão bom. Muito obrigado também, gostaria de agradecer a doutora Luciane Alves que está ali, porque hoje eu vou falar para vocês sobre direito do trabalho, e ela é meu braço direito e esquerdo no escritório, no que diz respeito ao direito trabalhista. Gente, eu vou falar aqui com vocês hoje sobre direito do trabalho nos condomínios. O tema é muito amplo. Então, o que eu fiz? Eu resolvi escolher o que eu entendo ser as 3 principais dores que os meus clientes, na prática, estão trazendo para a gente no escritório atualmente. Então, eu trouxe 3 principais pontos que eu estou sentindo os clientes sentirem aquela dor de não ter a resposta da maneira como eles gostariam. Esse evento é interessante porque ele é um evento de imersão. Então ele permite que a gente converse como se fosse eu conversando com os meus clientes, como se fosse um universo acadêmico. A gente pode abrir a informação fina, falar o pulo do gato, tá? E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu vou pegar aqui para mudar o slide, ok? De volta. Vamos ver. Expectativa realidade, né, gente? Fazer o quê? Vocês têm que se contenta com isso e lambe os beijos. Eu não dei o óculos do Badaró que fez aquele efeito todo no começo da apresentação. Olha aí, né? Olha aí. Tá faltando, pessoal. Pois bem, gente. Os 3 temas que eu trouxe para vocês estão aqui. Eu estou diante de demissão por justa causa. Eu vou mostrar para vocês qual o diferencial de acordo com a dor que os síndicos me trazem em relação a esse tema tão delicado e que alguns cuidados vão trazer um diferencial na hora de realizar a demissão. Acidente de trabalho, prezados, as indenizações estão sendo milionárias por um acidente de trabalho. Uma pessoa que utilizando uma maquita, infelizmente, corta uma perna, um colaborador que perde a vida num condomínio. Acontece, infelizmente, evento morte. Acontece, isso é trágico sim também, mas tem uma responsabilidade que vocês têm que acautelar, que é uma invasão, criminosos vão até um condomínio, disparam arma de fogo e matam um porteiro. E aí, como é que é a responsabilidade do síndico no condomínio com isso? E por fim, multa convencional sindical por troca da empresa, por portaria virtual, empresa terceirizada. Inclusive eu gostaria de homenagear a RAI, porque ela foi uma das que trouxe esse questionamento por ocasião da palestra anterior. Prezados, eu queria começar por demissão por justa causa. Deixa eu voltar aqui Perfeito, para vocês não ficarem contaminados com a frase. Demissão por justa causa.
Dor normal dos síndicos quando chegam em mim. Um dos exemplos. Quero demitir um empregado X. Ele já passou todos os limites. Já falei com ele várias vezes. Inclusive, teve uma situação que eu sei que ele surrupiou um objeto. E aí eu falei para ele na hora e dei mais uma chance. Agora passou todos os limites. Na prática não tem nada de concreto realmente. Esse é um dos exemplos. Passou vários fatos que seriam dignos até de justa causa, porque seria uma quebra da relação de confiança, mas não teve a formalização devida. O que fazer quando esse tipo de situação acontece? Exemplo número 2. Realmente, às vezes, a falta, gente, é grave. Só que, infelizmente, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele vem sendo muito complacente em relação a demissões. Eu vou dar um exemplo que foi para mim um dos mais chocantes, é de empresa, nem é de condomínio. Churrasco feito no Pátio Fabril. O empregado deixou suas atividades, montou uma churrasqueira, fez o churrasco ali. Na minha opinião, quem vê de fora fala, nossa, justa causa, né? Acreditem, revertido no TST, tá? Porque entendiam que deveria ser obedecida a gradação da penalidade. Primeiro adverte por escrito, depois suspende alguns dias, para depois ter a pena máxima da demissão. Eu entendo que alguns casos podem configurar a falta grave, e o TST também entende que alguns casos podem configurar. Mas o ônus dessa prova, quem tem que provar isso, é o condomínio, é o síndico que tem que provar isso. O que eu convido vocês aqui a refletir é como fazer essa prova. Pois bem, a regra do jogo do compliance, eu já antecipei para vocês. O correto é aconteceu, por mais benevolente que você seja, o certo é advertir. Você pode manter-se bondosa, às vezes uma pessoa tem um perfil mais harmônico, de bom relacionamento com o empregado, que é muito bem-vindo, mas você pode formalizar. E nessa hora, você fala que só está escrevendo a cartinha como uma formalização. Olha, se fosse só por mim, eu nem advertia. Por outro lado, essa advertência é uma obrigação legal, eu tenho que fazê-lo. Conversa de maneira amigável e dá advertência. Na sequência, se a falta se repete, ou outra falta, suspende-se. Suspende 1, 2, 3 dias que seja. A suspensão é quando o empregado é convidado a não comparecer ao serviço, mas não recebe salário. Então você acabou de ter uma gradação. Por fim, demissão por justa causa. Essa é a receita do padrão que eu acabei de falar com vocês. Mas se, Rafael, e quando não acontece assim? É isso que eu convido vocês nesse momento. Existe um procedimento que é pouco falado em condomínio, só que é bastante utilizado em empresa, que é o procedimento interno de apuração de falta grave. Esse procedimento, ele é realizado numa analogia, numa comparação com um inquérito de apuração de falta grave, que é um procedimento judicial que você consegue demitir pessoas estáveis, a exemplo da estabilidade do dirigente sindical. Se na justiça, uma pessoa que tem uma estabilidade pesada de dirigente sindical não pode ser desligado assim, por que a gente não pode usar essa comparação e usar esse procedimento no condomínio? A resposta é, nós podemos usar esse procedimento no condomínio. Façam isso, procedimento interno de apuração de falta grave. Eu vou falar para vocês as coisas que eu já assisti em relação a isso. Lembra que eu contei a história do síndico que disse, eu falei para ele A, B, C, D e E, mas nunca formalizei. Se você faz o procedimento interno de apuração de falta grave, é algo simples, é uma cartinha. Em razão da última falta, em razão da sequência de práticas de irregularidade cometidas, as quais foram advertidas verbalmente, já formalizou porque você não tinha formalizado antes, as quais foram advertidas verbalmente à época, convido a prestar esclarecimentos em razão da falta grave que agora está sendo apurada, e narra a falta grave. Esse cidadão vai ser convidado em 2 dias, por exemplo, um dia, a ir até a empresa, até o condomínio, sala da administração, que eu digo se for uma terceirizada, ou condomínio se for orgânico, para prestar esses esclarecimentos. Gente, quando usa essa técnica de, para demitir, realizar o procedimento interno de apuração de falta grave, via de regra,
não dá tempo de o empregado se assessorar de maneira maliciosa, que é assim que eu vou dizer, para esconder a verdade. Por que eu digo assessorar de maneira maliciosa? Quantas e quantas vezes vocês sabem qual é a verdade, só que lá na frente do juiz, o empregado está ensaiadinho e fala tudo o oposto. Por quê? Ele infelizmente foi orientado de maneira expressa. Quando a gente usa o procedimento interno, normalmente não dá tempo de fazer isso. E aqui eu não estou dizendo que está sendo negada a assessoria jurídica, não. Na cartinha coloca, fica à vontade para, inclusive, se quiser, ser acompanhado por seu advogado. Eu estou dizendo que não costuma ter o tempo do ensaio. Aí, eu adoro essa mágica. A verdade aparece. E essa é a inteligência que o nosso escritório costuma praticar e a gente colhe ótimos frutos. O colaborador senta na cadeira e aí você lê a falta grave. E aí você resgata. Lembra daquela vez que eu falei para você que você não deveria ter surrupiado aquele objeto da condômina e você só devolveu depois que eu te adverti verbalmente? Nessa hora, tudo gravando, lógico, né, gente, para realizar essa prova cabal, o colaborador: lembro sim, dona síndica, lembro sim, agradeço muito, inclusive, por você não ter me mandado embora naquela vez, eu errei mesmo, confesso. A pessoa fala. É impressionante como a verdade é revelada nesse momento. Em relação à própria falta grave, não raras vezes a pessoa, nesse procedimento, ela não busca artifícios outros. Ela realmente dá a justificativa de acordo com a verdade. E veja que aqui eu não estou querendo prejudicar o empregado. Inclusive é um princípio da justiça do trabalho, a primazia da realidade. A verdade é o que importa. A verdade está ali exposta igual um nervo, tá? É aqui que eu gostaria de mencionar para vocês que, quando vocês estiverem experimentando situações sensíveis de demissão de colaborador, pensem na possibilidade de usar essa estratégia. Existem outras várias, tá? Às vezes o caminho não é por aqui, para apuração de falta grave. Às vezes o caminho pode ser, inclusive, outro. Muitas vezes o colaborador é um colaborador que vocês têm em um bom lugar, é um colaborador que vocês, inclusive, gostariam de ver desligado, mas vocês não podem. Por exemplo, um estável. Imagina um empregado que teve um acidente de trabalho, como eu vou falar na sequência. Teve um acidente de trabalho, não pode ser desligado. Ele fala: olha, eu quero sair, por favor, eu quero ser desligado. Você não pode, porque ele tem estabilidade. O empregado quer, você quer e você não consegue executar. Ponto número 1, que é só um parênteses ao que eu estou falando, porque a gente foge do procedimento interno de apuração, é uma demissão que ela só poderia ser feita por justa causa, mas não é justa causa. Lembrando que estabilidade não é absoluta. Uma pessoa estável pode ser demitida, se for por justa causa. Ponto número 1. Estratégia número 2, então, já que a gente não vai fazer o procedimento. Vocês podem, em um comum acordo com esse colaborador, buscar alternativas para esse desligamento. Hipótese número 1. Algumas estabilidades permitem que você desligue o colaborador mesmo estável, por mútuo acordo. Está no artigo 500 da CLT. Inclusive se pratica para gestante. Tem estabilidades, todos nós sabemos disso, e é possível para o artigo 500 da CLT, conseguir esse benefício da rescisão do contrato de trabalho, se ela o quiser, e o condomínio ou a empresa também o quiser. Qual que é o problema aqui? Precisa da homologação sindical. O sindicato, às vezes, é um problema. Inclusive, quando a gente vai falar do último tópico, que é a questão da portaria virtual, isso daí está muito pujante. Mas eu preciso falar que tecnicamente é viável, mesmo que você tenha que buscar a homologação sindical. Hipótese número 2, homologação judicial. E aqui que vai o diferencial, porque vocês vão falar: poxa, mas o início da história era a apuração falta grave, porque é justamente quando o empregado não é assessorado por advogado. Para ter a homologação judicial, que é o empregado entrar com o processo, e vocês fazerem um acordo para ele ser desligado com segurança, com trânsito em julgado, ele vai procurar um advogado. Nessa hora, esse advogado, o valor da verba rescisória era isso, vai virar isso, porque infelizmente não é todo colega advogado que adota uma linha, eu vou dizer, ortodoxa, séria, íntegra, ética, obrigado, porque inventam direitos e gera prejuízos incontornáveis. Ah, mas a gente ganha. Ele inventa que tem periculosidade e insalubridade. Você tem que pagar o assistente técnico, dinheiro que não volta. Tem custas processuais, eventualmente, recursos, depósitos recursais, contratação do advogado. Prezados,
existe uma informação que é pouco difundida, justamente por causa do corporativismo da advocacia, na minha leitura. Mas aqui eu não tenho compromisso com a advocacia, eu tenho compromisso com os condomínios. Minha camisa é condomínio. Não precisa de advogado para entrar com reclamação trabalhista. E essa é uma informação que não passa. Existe a reclamação trabalhista verbal. Igual tem um tribunal de pequenas causas, o JEC possível, que você vai sozinho, o empregado pode fazer também. E não é errado o síndico, numa reunião direta com esse empregado, quando esse acordo estiver se desenhando, falar: eu não estou dizendo de maneira nenhuma que eu não quero que você seja assessorado por advogado, mas você tem direito à informação. E a informação é de que é possível entrar com reclamação trabalhista sem advogado. O jeito que você está me pintando que você quer o acordo aqui, receber as verbas decisórias, o juiz homologar e o juiz liberar fundo de garantia e seguro-desemprego, eu, síndico, aceito. Se você aceita levar isso para a justiça e só não quer ter o prejuízo dos 30% do advogado, você pode fazer sozinho. Se for dentro disso, você tem minha palavra. Onde é o erro nisso? Onde há ilicitude? Onde há ilegalidade? Mais uma inteligência do nosso escritório, sendo praticada com sucesso, reclamações trabalhistas verbais movidas pelo empregado, e eu não vejo, na minha experiência, pelo menos há uns 10 anos, já tem operações parecidas com essa. Ainda não tive nenhum dissabor, porque pode existir, que é o dissabor de uma ação rescisória, sem buscar a nulidade desse acordo, porque inventaram, o empregado inventar que foi levado a erro, que vocês ficaram muito claro aqui, que não é o caso. Prezados, superado esse primeiro ponto, que é uma dor que eu falei para vocês que os clientes trazem, porque a verba rescisória é pesada, sobretudo o síndico profissional, quando entra num condomínio, tem aquele colaborador que era da sindicatura orgânica, 20, 30 anos de porteiro. Só que infelizmente, pelo profissionalismo, ele é um querido, mas não dá para continuar. Como encerra esse vínculo? Pagando a multa rescisória do fundo de garantia, que quando você faz verbas rescisórias bate 20, 30, 40 mil reais. Essas soluções servem para isso. Eu queria falar com vocês também em relação ao acidente de trabalho. É o tópico 2, segunda dor trazida para os nossos clientes. Gente, está extremamente pesado o valor das indenizações. E eu vou dizer que podia ser muito pior. Podia ser muito pior. Os síndicos nos procuram compartilhando essa dor grande, que é o valor da indenização, e saibam, os advogados dos empregados, quando eu olho, se eu fosse advogado do empregado, a condenação seria muito superior. O TST vem entendendo que também, se for acidente de trabalho, há responsabilidade de pagamento pelo período que o empregado recebe o benefício previdenciário. Então, não é só, sabe o que eles estão pedindo? Já é muita grana. Gente, dá R$1 milhão, R$1 milhão, R$1.500.000. É assim que está vendo as condenações. Existe acidente inventado graças aos valores que estão sendo praticados. Mas esses advogados, eles pedem, sabe o quê? Eles pedem o valor projetado no tempo de acordo com a expectativa de vida da SUSEP. E esquecem de pedir que eles podiam pedir também, do dia que afastou até o dia que durou o processo, que dura anos e anos, o mesmo empregado recebendo benefício previdenciário. Uma coisa não se confunde com outra, de acordo com o TST. É isso que vem entendendo a jurisprudência predominante. Eles não pedem menos mal. Como acautelar isso? Muito difícil, mas vocês síndicos têm que ter em mente que uma das formas é culpa exclusiva da vítima. É bem difícil isso, gente, porque de qualquer forma tem um acidente de trabalho. De qualquer forma tem um acidente de trabalho. E aí vocês acabam tendo algum tipo de prejuízo, principalmente no que toca à estabilidade. Mesmo se for comprovado que ele tomou um ato inseguro, tem a estabilidade pelo vínculo de emprego. É isso que está lá no decreto 3048. É isso que estabelece na Lei 8213. Mas ainda que tenha esse problema de a gente não conseguir afastar o acidente de trabalho, se você consegue provar que a culpa exclusiva daquele empregado, culpa exclusiva da vítima, você talvez veja diminuída muito consideravelmente o valor da indenização pelo dano moral do evento morte. Porque esposa, filhos, irmãos podem pedir. Prezados, imagina um porteiro e ele acabou sendo assassinado porque um bandido o pegou numa parte externa. Só que a orientação dele é ficar na guarida. Ele não podia sair de dentro da portaria. Cadê a comprovação dessa informação? Cadê
isso comprova que ele saiu. Cadê a comprovação que você treinou ele? O treinamento de você está assinado de que o porteiro tem aquelas regras específicas? Tem esse tipo de treinamento assinado? Sabe por que isso acontece em condomínio? Os condomínios não são assessorados por empresa com expertise em justiça do trabalho, voltada à técnica, segurança e medicina do trabalho. Vocês não costumam ter essa assessoria. Isso é essencial. Essas empresas que têm um olhar clínico, porque elas também fazem perícia judicial, elas vão entrar num condomínio que tenha, por exemplo, segurança armada, e vai olhar dentro da sala, onde os empregados se trocam e deixam as armas, e fala: cadê a caixa de areia que tinha que ter para desmuniciamento? E vocês não têm condição de olhar isso. Cadê a listagem de EPI? Porque às vezes alguns comerciais, residencial é incomum, mas alguns comerciais, algumas casas de máquinas precisam do EPI. Cadê o comprovante do EPI? Lembrando que a validade daquele auricular normal é de 3 meses. Cadê essa sazonalidade assinada? Se vocês não tiverem esses comprovantes, a chance do advogado vencer e vocês acabarem sendo prejudicados em valores milionários são muito grandes. Recomendação para cautelar essa dor. Acabei de informar. Contratação de empresa especializada com expertise em medicina, segurança e técnica do trabalho. Tá bem? Se o Rafael, já era. Inês já é morta. Já foi. Costumo inclusive falar essa história de Inês. Não sei se vocês conhecem Inês de Castro. Inês de Castro é uma póstuma rainha de Portugal. Uma vez que ela teve um romance com o rei Pedro e com o príncipe Pedro, e o rei Afonso, quando descobriu, mandou exilar Inês. Na sequência, o rei Afonso mandou matar Inês. Rei Pedro, apaixonado, começou uma guerra civil em Portugal. Isso é história, viu, gente? Apaixonado, começou uma guerra civil em Portugal. Rei Afonso morreu. Rei Pedro assumiu, fez desenterrar Inês, fez enterrar no trono em Portugal, no local correto em Portugal, consagrando a rainha. Tem uma discussão histórica, mas diz inclusive que pediu para exumar o cadáver e fazer com que aqueles que menosprezaram ela beijasse a mão do defunto, consagrada a rainha. Isso é o que conta a parte da história, ainda que essa não seja uma parte confirmada. O resto é confirmado. Ele mandou matar os conselheiros do rei que providenciaram o assassinato de Inês. Eu acabei de falar, Inês já é morta. Não dá para tratar? Inês morreu, mas o homem apaixonado não fez ela se tornar rainha. Vamos tratar. Como é que é a forma de tratar isso? Assessoria jurídica robusta. Vocês precisam trazer perícia nesse processo para tentar comprovar ato inseguro e culpa exclusiva da vítima com empresa de assistência. Nesse exato momento, vocês ganham força para fazer um acordo e reduzir o valor do montante por acordo. É a minha recomendação. Terceira e última menção que eu trago para vocês e fico à disposição de perguntas. Portaria virtual. Essa é uma dor que eu sei que vocês estão sentindo. Os sindicatos. Isso é muito curioso, né? Vocês sabem qual é a diferença de convenção e acordo coletivo? O acordo coletivo é quando um condomínio ou empresa vai direto no sindicato dos empregados e faz um acordo. Isso é um acordo coletivo. Convenção é entre 2 sindicatos. O sindicato dos empregados, que eu entendo defender o lado dos empregados, mas é em conjunto com o sindicato dos empregadores, do sindicato patronal. Ou seja, o sindicato que tinha que cuidar do interesse dos condomínios. A cláusula não é uma imposição do sindicato dos empregados, é uma convenção que vocês estão experimentando agora. Então, recomendo que busquem representatividade perante o sindicato patronal. Ponto número 1. Ponto número 2. Eles têm que brigar, o patronal tem que brigar pelo interesse de vocês. A redução de portaria virtual para portaria terceirizada e orgânica chega a 40%. Fábio, você é bom em número? Mais ou menos isso? Pois bem. E aí vocês não podem se beneficiar disso? O que acontece na prática é que... A rua apareceu lá, gente, então eu vou acelerar aqui, ó, para dar abertura para perguntas. O que acontece na prática, prezados, é que o sindicato está adotando esse ato. Eu entendo que aqui há legalidade do ato do sindicato, há legalidade, mas no meu entendimento há injustiça. Quais são as formas de enfrentar isso? Existem formas que eu vou chamar de regulares e uma outra que eu não vou recomendar, mas eu vou citar que existe, porque a gente está num ambiente fechado como se fosse advogado cliente. É uma imersão, tá bom?
Dentro da regularidade, eu estou convidando os clientes a, primeiro, uma robusta defesa judicial. Vamos lembrar que aqui tem normas constitucionais. É o direito ao trabalho, que está na Constituição, e o direito de livre iniciativa privada, livre concorrência. As empresas de portaria virtual não estão podendo operar em razão disso, versus as empresas terceirizadas. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, vem condenando os condomínios. Vocês estão perdendo nos tribunais e no TST. Falta saber qual vai ser a decisão definitiva do STF. Isso é constitucional. Uma defesa robusta talvez faça vocês ganharem lá em cima. Só que adianto, ministros do TST estão fazendo sabe o quê? Estão dizendo assim, não venham argumentar que tem princípio constitucional de direito e proteção do trabalho contra o direito da livre iniciativa, porque o direito do trabalho vale mais. Eles já estão falando isso. Então cuidado, porque pode vir uma derrota, mas vamos cair atirando, tá bem? Ao bom combate até o final, com rigor. A outra forma, prezados, é vocês buscarem, infelizmente, se quedar. Sim, às vezes é necessário dar um passo atrás para dar dois à frente, sem cair. Que é justamente fazendo o quê? Se inscrever no Redinho, que é aquele sistema do sindicato que dá várias vantagens, inclusive diretas ou indiretas, vantagens de jornada, e fazem a redução da multa de varias. Agora é 7, varia para alguns sindicatos, no passado era 10 para 5, 7 de 7. Tem uma redução em relação ao passivo. Isso já é algo interessante para vocês. Por fim, eu só tenho que mencionar para vocês, não é uma recomendação, tá? Mas há quem esteja considerando que essas reclamações trabalhistas estão sendo movidas pelos empregados. Os empregados são sediados, mas eles cedem ao sindicato e eles movem os que foram demitidos. Eles são, portanto, assediados pelo empregado e o empregado é que processa vocês. O que eu já vi acontecer, não estou dizendo que é uma recomendação, inclusive isso pode configurar ato simulado. Isso não é certo. Eu só estou me permitindo mencionar, porque eu tenho uma regra muito clara de que eu sou camisa condomínio, você tem que saber tudo que existe, ainda que eu não recomende. Existe quem que queira trocar a portaria virtual e, antes de concluir, sabendo que aquele colaborador certamente processará, antes de fazê-lo de maneira planejada, substitui-o por um que não irá reclamar na Justiça do Trabalho. É difícil. Essa pessoa, que pode ser da estreita segurança do síndico, e o exemplo que eu vi era um ex-colaborador que se aposentou, lembrando que a aposentadoria não rescinde contrato de trabalho, mas ele tem que se parar, era da confiança. Você assume o condomínio por 2, 3 meses? Eu vi isso acontecer. E eu não recomendei, gente, porque isso configura ato simulado. Isso pode ser fraude. Fraude, ato simulado. O que eu estou mencionando para vocês é, eu vi na prática e eu não assisti nenhuma sorte de consequência. Eu estou dizendo que não terá. Diz que não vi nenhuma sorte de consequência, justamente porque o empregado que saiu não podia reclamar a multa porque ele não foi substituído por portaria virtual. Ele foi substituído por outro orgânico. Passado um tempo, esse orgânico, inclusive, ele esticou um tempo mais. Porque até pegou gosto, estava com saudade do trabalho. Passado um tempo, foi substituído. Esse não reclamou, até agora não tivemos nenhum tipo de novidade no que diz respeito a isso. Prezados, eu tenho só 2 minutos e eu já vou aproveitar para abrir para perguntas, então, tá bem? Porque aproveito os 2 minutos para perguntas. A sua pergunta foi? Qual prazo desse funcionário reclamar? Qual prazo? Perfeito. O seu nome? A Daniela pergunta, gente, qual é o prazo para esse empregado que foi desligado fazer a reclamação trabalhista, tá? Eu gostaria de fazer uma lembrança para vocês agora. Todo advogado nessa hora fala 2 anos. Fala, a reclamação trabalhista é a prescrição bienal e quinquenal. Existem muito mais prazos prescricionais, tá? Tem o bienal, tem o quinquenal, tem a chamada prescrição total, que é outra coisa. Mas eu tenho para dizer para vocês que não é 2 anos. Que, Rafael, eu estudei isso. Muito advogado me falou, é 2 anos. Não é 2 anos. O TST pacificou que o aviso prévio conta-se para todos os fins. Então, se esse empregado não foi demitido com aviso prévio indenizado, se ele não foi demitido com aviso prévio trabalhado, é pelo menos 2 anos e 1 mês. A projeção no tempo também conta.
Então pode chegar a 2 anos e 3 meses. Cuidado! Eu já vi síndico que guardou rancor de empregado, esperou o prazo para falar as verdades e foi processado e foi condenado. Fizemos tudo para te prejudicar. Foi um absurdo, gente. Eu nunca nem repetir aqui. Eu tenho a dizer que não é 2 anos, 2 anos e até 3 meses. Essa é a resposta. Por que tem um problema adicional aqui? Se vier a ser considerado uma fraude, por isso que eu digo que eu não recomendo isso, se vier a ser considerado uma fraude, isso pode ter consequências outras. O sindicato pode ser interessado, e aí as prescrições podem ser outras. Última pergunta. Não, depois não, tem mais uma. Pode deixar. Rafael, por exemplo, não simulando, realmente mandou embora e contratou outra pessoa. Só que essa outra pessoa não deu certo, porque a gente teve experiência, né? Você mandou essa pessoa embora, mas ele ficou lá 6 meses, por exemplo. Quanto tempo depois que eu mandar ele ficar sem ninguém, eu posso contratar um terceiro? Não tem esse prazo. Gente, é tão absurdo, eu estou dizendo para você que não há esse prazo. Você pode tomar a multa se o último te processar da maneira igual. E eu vou além. A previsão das convenções vem trazendo a possibilidade de, mesmo se não tiver empregado, é muito louco isso. Ou seja, não pode mandar ninguém embora nunca. É um absurdo. Mas esse ponto é discutível, tá, Rai? Uma coisa é a multa dos 10, outra coisa é não mandar o empregado embora. A discussão de não poder mandar embora, assumindo a multa, que é o direito à reintegração, isso, as decisões vêm sendo mais positivas ao condomínio, tá bom? Agora, se eu consigo. É isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Alô? Rafael, obrigada. Tu vai ficar aqui no Happy Hour. Então, pessoal, alguma dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema, pode procurar o Rafael do Happy Hour nosso, que com certeza ele estará prontamente respondendo vocês, tá? Precisamos dar a sequência e não deixe de seguir, claro, é claro, né? O Rafael do Instagram. Marquem ele, postem ele nessa palestra maravilhosa que ele deu hoje.